Quando a gente fala pra vocês que o mercado financeiro é meio que uma grande farsa, não é da boca pra fora. Todos os prognósticos que foram feitos sobre os primeiros 6 meses do governo Lula, a gestão do Haddad, como estaria a economia do Brasil nesses primeiros 6 meses, todos feitos pelo mercado por especialistas em números, falharam. Falharam tanto que agora eles tiveram de rever até mesmo a avaliação do governo Lula, que o mercado avaliava 90% dele de forma negativa. Hoje 44% só analisam ali o governo Lula de forma negativa. E o Haddad, que era visto ali como alguém irrelevante e sem experiência no mercado econômico, no mercado financeiro, agora é muito bem avaliado, inclusive, pelo tal mercado. Ou seja, o mercado é basicamente aquela pessoa que acha que sabe fazer trader, mas que só consegue saber quando o número tá indo pra cima ou pra baixo. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É a maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ajudar o nosso canal como membro e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Meus amigos, se a gente depender ali do mercado para apontar os rumos que o nosso país deve seguir, a gente vai conseguir perceber de novo que o Brasil vai continuar produzindo bilionários, milionários e aumentando a desigualdade social. Foi esse cenário, inclusive, durante o governo do Jair Messias Bolsonaro, onde gerou muito pouco em relação ao desenvolvimento social, econômico, crescimento do mercado empregatício e aumentou muito o número de bilionários e milionários por conta muito especificamente ali da conexão que existia entre a elite brasileira e o senhor Paulo Guedes, que prometeu muito para o Estado brasileiro e entregou basicamente tudo aquilo que ele prometeu, mas só para os seus amigos. E eu quero trazer aqui, desculpa a tosse, deixa eu até beber um pouquinho de água para molhar a garganta, porque a gente vai falar sobre algumas coisas importantes aqui nesse vídeo hoje, porque a gente precisa lembrar como é que o Haddad era avaliado ali no início do ano e como é que o governo Lula era avaliado, tá? Muita gente criticando o governo do Lula antes mesmo de o governo começar, gente dizendo inclusive que o Haddad não tinha experiência para poder ocupar o cargo que ele ia ocupar de ministro da Fazenda, que ele era uma figura que nunca tinha atuado no mercado, e eu decidi fazer o seguinte: decidi pegar aqui 2 sites que trazem um pouco da biografia do Haddad. O primeiro é o Departamento de Ciência Política. Desculpa aí a tosse, tá, gente? Vai com tosse mesmo. Como vocês sabem, eu tô me recuperando ainda de uma gripe aí que eu tive alguns dias atrás. O primeiro site é o do Departamento de Ciência Política, que fala sobre a carreira do Haddad, do Departamento de Ciência Política da USP, que fala sobre o Haddad ser doutor em Ciência Política pela USP, também possui graduação em Direito, é mestre em Economia e doutor também em Filosofia. E aparece, na verdade, ele é professor doutor, né, do Departamento de Ciência Política, não doutor em Ciência Política. E aqui no site da Suno, que inclusive tem ali várias pessoas ligadas ao mercado financeiro por trás, traz um pouco aqui da biografia do Fernando Haddad, inclusive mostra ele como alguém que é mestre em economia desde a década de 90 e que, inclusive, diferente do que muita gente falou que o Haddad nunca tinha tido economia com instituições financeiras ou mercado econômico, o Haddad foi analista de investimentos do Unibanco, atual Itaú. Inclusive, se não me falha a memória, é ele, tá aqui inclusive, ó, é ele que é o criador ali da tabela que a gente conhece hoje como tabela FIP, tá aqui, ó. Além disso, em 98 trabalhou como consultor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o FIP, participando da criação da tabela FIP, índice que verifica os preços de automóveis no país. Antes mesmo de começar suas atividades, Fernando Haddad iniciou sua primeira etapa que levou a seguir sua principal carreira, o que tornou fortemente conhecido no Brasil, a política. Só que isso aqui é o básico que a gente já sabe do Haddad, que ele é uma figura ligada ao mercado da economia, do direito, da filosofia, político também, tá? Mas muita gente duvidava ali sobre como seria o governo do Haddad, tanto que as avaliações do início do governo Lula eram péssimas em relação a como seria o governo do Haddad, né? Olha aqui os prognósticos que se via ainda em maio. Se teve uma pesquisa em março, onde 90% do mercado dizia que o governo Lula era negativo entre os integrantes do mercado financeiro. E aí, quando foi em maio, foi divulgada outra pesquisa, esses 90% caiu para 86%.
Agora, esses 86% caiu para 44%. E o que é que fica evidente aqui a cada dia que passa? Você não precisa ser um gênio do número, um gênio do mercado financeiro para poder falar sobre economia. Aparentemente, eles deixam o seu lado ideológico se sobrepor ao seu lado, em tese, técnico, e a gente está vendo aí todos os prognósticos que o mercado financeiro fez sobre os 6 primeiros meses do governo Lula errados. Eu quero trazer aqui para vocês um material publicado na revista Fórum, que tá aqui, ó, trazendo uma avaliação do Haddad, no Haddad que era avaliado só 10% em alguns casos ali, positivamente pelo mercado, todos os outros prognósticos eram negativos. Eu até separei outras matérias aqui que eu vou deixar pra vocês, tá? Vocês acompanharam aqui no primeiro comentário fixo, eu não vou ler todas aqui, mas eu vou deixar essa aqui, inclusive, que é bem importante, porque uma das entrevistadas aqui diz que o Haddad não era uma figura que faria um governo bom e não inspiraria confiança, porque ele não tinha experiência, porque ele era ligado a um campo político muito complicado. Eu vou deixar pra que vocês mesmos leiam aqui as interpretações de vocês, mas nessa matéria publicada aqui na revista Fórum, assinada pelo Marcelo Weiler, traz vários prints aqui de publicações feitas lá pelo Felipe Nunes, que traz aqui um filtro dessa pesquisa divulgada recentemente pela Genial Quaest, que mostra como é que a avaliação do governo Lula melhorou em relação ao mercado e como é que a avaliação também do Haddad melhorou em relação ao mercado, como é que a perspectiva de futuro melhorou também em relação ao como o mercado vê o governo Lula, traduzindo de forma bem clara. O mercado fala muito e sabe pouco, aparentemente. Ele é como aquele amigo seu que acha que porque começou a entender que quando o gráfico vai pra cima tá alto e quando o gráfico vai pra baixo tá baixo, diz que ele é trader e que vive de trader. Ganha R$20 por dia, mas diz que largou o emprego, largou a vida para viver de trader, porque o trader mudou a vida dele. Ou seja, querendo vender a ideia de que ele é um cara que, como é que ele gosta de falar? Opera no mercado financeiro, quando na verdade é só uma grande balelinha. Mas enfim, vamos ler aqui essa matéria publicada na revista Fórum, assinada aqui pelo Marcelo Weiler, que pra mim tá muito bem feita a matéria, e os pontos ali que o Felipe Nunes separou também desses fragmentos da pesquisa da Genial Quaest, replica aquilo que a gente sabe como é o mercado. E lembrem vocês, inclusive, que eu trouxe vídeo aqui no ano passado, mostrando que entre o primeiro e o segundo turno, o mercado ficou animado com a ida do Bolsonaro pro segundo turno. O mercado estava preocupado com a eleição do Lula, aí no segundo turno o Bolsonaro foi pro segundo turno, o mercado ficou feliz. No dia seguinte que o Lula venceu a eleição, fundos internacionais sinalizaram investimento no Brasil, e aí a narrativa do mercado que é bolsonarista, tá? Lamentavelmente, não tem isso de que, não, o mercado só pensa no dinheiro. Só pensa no dinheiro, e o Bolsonaro dava muito dinheiro pra eles pelas bobagens que fazia, então dava muito dinheiro e também por supostas informações privilegiadas que o Guedes passava aliados ali em tese. Mas fica claro que eles não dominam tudo aquilo que eles alegam que dominam, porque erraram tudo em relação a Lula, Haddad e o governo. Governo Lula, Fernando Haddad é aprovado por mais de 60% do mercado financeiro. Levantamento da Genial Quaest avaliou a gestão federal com agentes do setor privado. Eu vou trazer aqui já de cara para vocês, que para mim aqui esse é o dado mais importante, ó, que na pesquisa que foi feita em março, para 90% dos membros do mercado, o governo Lula era avaliado negativamente. Em março, 0 avaliava o governo Lula como positivo e 10% como regular. Vem aqui a segunda pesquisa em maio, tá? Em maio, 86% avaliava o governo Lula como negativo no quesito financeiro, econômico, tá? E 12% regular. E 2% já estava ali menos acanhado, digamos assim, mostrando ali que ele era um governo positivo. Na pesquisa divulgada agora em julho, o mercado financeiro que avalia, as figuras do mercado financeiro que avalia o Lula negativamente, o governo Lula no campo da economia negativamente, representam 44%, enquanto aqueles que analisam o governo Lula como um governo regular e o que 36%, e que analisa como um governo positivo 20%, ou seja, quem avalia positivamente o governo Lula no mercado já ultrapassa os 50%, 56% do mercado avalia o governo Lula de forma positiva. Até o final do ano esse número vai cair cada vez mais. E aí quando você vem cá para baixo, você vem aqui agora em relação à avaliação do governo do ministro Haddad, né? Como é que o mercado analisava o Haddad? Pesquisa de março. Como é que o Haddad era avaliado?
para 38% do mercado era de forma negativa, 52% de forma regular e apenas 10% avaliava de forma positiva. Agora, na pesquisa de julho, 65% avalia o Haddad como positivo, ou seja, um crescimento de 55% em menos de 6 meses. E quem avaliava ele negativamente caiu mais de 20%. Para ser bem específico, caiu 27%. Aqueles que avaliavam o Haddad como regular, caiu mais da metade, migrando ali para positivo. Outro campo aqui que mostra, por exemplo, também a atuação do Haddad, né? Como é que a política econômica do Haddad vai ser direcionada ali, como é que o país vai ser direcionado na política econômica. E olha aqui, ó, a política econômica do país está indo na direção certa ou errada? Na pesquisa de março, 98% das figuras ligadas ao mercado diziam que a direção estava errada. 98%. 2% dizia que estava certa. Em maio, 2 meses depois, isso já aumentou ali positivamente para 10% e caiu da avaliação negativa para 90%. E agora a avaliação de que o caminho econômico do Brasil está no caminho errado está em 53% e 47% diz que está positivo. Ou seja, eles continuam levando o campo ideológico acima do campo realmente técnico. E aqui também outro dado importante que a gente precisa trazer, que diz respeito aos próximos 12 meses, né? Em relação à perspectiva de melhora econômica no Brasil. Em março, 78% dizia que a economia ia piorar. Esse índice, meus amigos, caiu 57% em 4 meses, tá? Em 4 ou 5 meses esse índice caiu 57%. Das que diziam que iam melhorar, em março era só 6%, agora é 53%. E tudo isso aqui surpreendeu muita gente, por quê? Porque muita gente, como a gente sabe aqui do mercado financeiro, é ligado ao bolsonarismo, é ligado a, entre aspas, direita moderada ou liberal, ou o que se diz, né, direita moderada liberal, e que não conseguiu esconder o bolsofascismo durante o período da eleição de 2022. E que agora tá tendo de engolir as palavras que falou, porque não dá pra tapar o sol com a peneira. O brasileiro, o cidadão comum, tá conseguindo perceber ali no seu dia a dia, tá tendo a percepção da melhoria na baixa dos combustíveis, no acesso de novo à comida que muita gente não tinha, no combate à desigualdade social, no combate à pobreza, na volta do investimento ali na educação. Tudo isso fez o Brasil voltar a ser um país visto com bons olhos até por investidores financeiros de outros lugares do globo. Então, ou vocês entendem essa política, ou o mercado brasileiro vai perder mais crédito do que já perdeu nos últimos anos, dizendo, inclusive aí em grupos de WhatsApp, né, que preferia viver em uma ditadura do que em um governo de esquerda, porque nenhum país deixaria de negociar com o Brasil, mesmo tendo uma ditadura. Agora a gente tá vendo aí que muitos meus amigos, do que vocês ouviram aí sobre o Brasil virar a Venezuela, que o Brasil ia quebrar em 6 meses, era só uma guerra de narrativa para fazer você ter o que a gente chama de pânico moral e ficar com medo ali de passar fome, não ter onde morar. E a gente tá vendo que tudo isso era só um pânico descarado criado pela extrema direita. E eles não podem tapar o sol com a peneira, porque as coisas estão mudando e melhorando. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.